Oi, Nata, boa? Oi, tudo bem, e você? Beleza. Ó, deixa eu lembrar que eu fiz isso ontem. Ah, você vai em vídeo, essa setinha que tá pra cima. Vídeo? É, Tá. Ah, aí tá. clicou setinha, tem vídeo sitting. Ah, tá. Aí Aí vai em tem aqui o breakout, background. Aham. E o logo ali? tem um maisinho do lado. Tem, aham, achei. Tinha até o do Isso. 2021 já salvo. É, aí põe o AD imagem. Pronto. Vamos ver, acho que agora vai dar. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Deu. Deu Ah, certo. sucessaço. Qualquer coisa você me avisa, mulher. Tá bom, obrigada, viu? Beijão, boa sessão pra vocês. Tá, beijo, obrigada. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Tarciana? Tudo sim. Então, tá bom. Você vai apresentar trabalho, né? Isso. Tá certo. Já já a gente começa. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Boa, Nájila. Tudo já, e você? Graças a Deus. Apesar desse horário de manhã que é contra a minha religião. A minha também. Esse país me escuta, Nájila. Nada decente acontece antes das 10 horas da manhã nesse país. Ninguém me entende. Eu concordo. Eu vou dizer, a vida não está fácil. Por isso o quê? Bebemos café. Nájila, gata, só tenho algumas dúvidas. Naquele dia do treinamento, eu não consegui entrar na sala. Aham. E aí, peraí que eu já abri aqui. Deixa eu voltar. Eu preciso de ajuda. Meu Deus, ele não voltou. Eu preciso de ajuda para... Como que a gente vai passar os vídeos? É eu que passo aqui. Eu já, eu já deixei os vídeos abertos aqui no YouTube e eu compartilho a minha tela. Tá ótimo. Eu, particularmente, preferiria privilegiar a fala dos... Eu sou old school, né, Nájila? Privilegiar a fala. Eu gosto de escutar os autores. É só isso. Ninguém me dá confiança nesse semiático. Acho Ontem que eu é. conversei com a Ju. Você conhece a Juliana pessoalmente? Conhece, né? Não, pessoalmente não. A Juliana foi me orientando de mestrado aqui na UFMG e está fazendo doutorado aí. É minha colega, além de amiga, pessoal, é minha colega na Unifei. Ah, tá. Na Federal de Itajubá. E aí ontem eu conversei com ela, ela falou: Amada, você respondeu isso para a Nájila, mas o protocolo é esse, você quer isso mesmo? Porque ela sabe que eu não sou uma pessoa muito de protocolos. Aí eu falei: não, gata, vamos fazer então, né, para semear de gostar da gente, as pessoas, a gente já faz tanta coisa para o povo não gostar da gente. Vamos fazer assim, então, vamos seguir o protocolo. Sim, eu acho que também, como o tempo não é muito longo, né? Eu acho que quando as pessoas começam a apresentar, elas acabam se empolgando e vai mais do que os 8 minutos, né? Até, inclusive, no ano que vem, né? Estou pensando que para o ano que vem, eu falei, gente, nós temos que caprichar mais nesses vídeos. Apesar de que eu vi os vídeos e falei assim, ei, Gabriel, que é o meu bolsista, é muito nota 10, velho. Você percebeu a diferença, né? Eu vi, A diferença que eu digo é porque eu fiz um jogo de slides e tudo, falei, Gabriel, quero que você põe minha fala aqui, e a gente sempre faz um roteiro, né? E aí ele, professora, eu posso fazer uma coisa mais dinâmica, animada? Eu falei, Jesus, o que será? O que ele quer, na verdade, isso?
Aí a gente precisou de fazer vídeos para a semana de IC aqui, pitch, um tanto de trem, né? Virou o nosso bolsista editor de vídeos, redator de artigos e tretas em geral. Isso é bom. Então, eu abro a sessão, passo a palavra para você, vemos os vídeos. Eu acho que ficaria legal, Nájila, pequenas inserções entre um vídeo e outro, já com alguns poucos, no máximo 2 questionamentos para os autores, que enquanto a gente vai vendo os outros vídeos, os autores vão se preparando para a conversa. Tá bom. E teve uma vez também que a gente fez, que foi super legal, a gente fez perguntas de um texto com o outro. Ficou muito massa. Foi até acho que foi num Enel da Ampad, que coordenava a sala, e eu resolvi fazer de um outro jeito. Um texto questionando o outro. Ficou bem interessante. Eu gostei. Tá ótimo. Dá para fazer também. Então, tá bom, vamos esperar então o pessoal chegar, 8h30 que começa, deixa eu ver como é que está a minha agenda. Hoje é isso, amanhã é Sapiens. Nossa, eu tenho um milhão de coisas também. No seminário. Geralmente eles colocam a gente para ser debatedor na sessão que a gente vai apresentar trabalho, né? Mas esse ano não deu certo. Então eu vou ser debatedor em 2 e apresentar em 2. Pois é, eu estava olhando aqui, do meu GT tem uma sessão que não está na minha agenda, mas eu também não sei se eu vou conseguir participar dela, que ficou a professora Milka, que é a minha parceira de GT, e a de sexta-feira de manhã eu apresentaria também trabalho, mas aí, como ela é híbrida, e o meu orientando Silas está aí já. Na verdade, eu não estou em São Paulo. Hã? Na verdade, eu não estou em São Paulo. Estou no Paraná. Rapaz, é um virtual, Nájila. Sim. Mas foram poucas pessoas que se inscreveram para participar presencialmente. Eu acho que de 1.400 congressistas, acho que uns 200 só se inscreveram para participar pessoalmente. O Silas, eu acho que ele já tinha que resolver alguma outra coisa aí. Porque usualmente a gente tem... Gente, a minha agenda, ela agora parou de abrir. Eu não estou conseguindo entender isso aqui. Bom, então a ficha de avaliação está aqui, depois nós temos que preencher. Prezados coleguinhas, vamos colocar aqui no nosso chat. Famoso bom dia. A ordem do dia. E copiar e colar isso aqui que me mandaram antes do término. Antes do término. Na hora que entrar mais gente, nós vamos lá, então. Ok, gata? Então, espera lá, porque na verdade, pela ordem aqui, eu apresento por último, não é isso? Isso. Na verdade, para mim, cada hora que eu abri a minha agenda, estava aparecendo uma ordem. Então, eu estou meio... Estou seguindo a ordem que está... Na programação. Na programação, o seu é o segundo. Agora que você falou que eu olhei, essa ordem que eu coloquei aqui no chat é a que está... Aonde? Em algum lugar. Então, a da programação que está no site, o seu é o segundo. Pois é, e na ficha de avaliação, você abriu a ficha de avaliação, aí o meu é o primeiro. Tá tudo. A ficha de avaliação está em ordem numérica, já percebi de inserção aqui do... Isso. Então tá, então eu já vou anotar aqui na ficha de avaliação, Nájila presente, sim, já vou fazer chamada, a gente é bom nisso. A gente pode seguir a programação que está no site? Você quer seguir essa programação que você mandou aqui? Só para eu organizar os vídeos.
Como assim está no site? Porque eu abro tudo pelo espaço do coordenador aqui. É que tem a programação completa, um PDF enorme no site, Ah, e daí tá. de 145 páginas. Eu poderia fazer comentários, Nájila, mas pode poupar. Vou tomar meu café? Minha mãe sempre fala. Aqui em Minas, tudo começa com café, minha gente. Verdade, eu sou mineira também. Né? Ai, que delícia! Sou de Formiga. Uau, sou de Minas. Eu estive lá outro dia visitando uma tia queridíssima. Luiz Eduardo Brandão Paiva. Artigo 824, comportamento e cidadania. Tenho interesse nesse tema também. Olá, tudo bom? Tudo bem, Bom Luiz dia. Eduardo? Bom Tudo dia. bem, né? Bom dia, Tarciana. Eu ouvi você falando em café aqui, ó, em Fortaleza também. Ah, claro. Café o dia todo. Hoje está fazendo 45 graus aqui nessa Belo Horizonte. O que a gente toma? Um cafezinho com queijo, né? Então, peraí, vamos nos organizando para essa sessão de madrugada. Até agora eu não entendi para que isso, Senhor Jesus. Se é virtual, por que não pode começar às 10h30, que nem, né, nos países, vamos dizer, decentes? Né? Vamos lá, então, pera lá. Luiz Eduardo, já vou colocar seu presente, que a gente tem que preencher uma ficha aqui, meu filho. Tarciana, presente. Marielle, presente sempre. Pera lá, tá faltando. Glécia. Glécia vai, bom dia, Glécia. Vai apresentar ou veio prestigiar a Tribo Amiga? Bom dia, pessoal. Estou prestigiando vocês, as temáticas são muito interessantes. Ah, que ótimo, então. Bem-vinda também. Tá faltando. Obrigada. Estou falando de Sergipe. Ah, que bacana! Depois a gente vai querer saber, assim, né, de onde vem cada um, o que anda fazendo. Eu e a Nájila estávamos aqui num tricô à base de café, e aí a gente já praticamente best friends. Mas Cibele Ventura, me parece que ainda não conseguiu entrar na sala, e nós já estamos no nosso horário. É isso, Cibele? Ó, Nájila. Isso mesmo. Então, falta só a Cibele, eu acho, dos apresentadores de trabalho. Ok. Nájila, qual ordem nós vamos usar, minha filha? Porque a gente tem uma ordem na ficha de avaliação, uma ordem no programa, uma ordem no site, enfim. Acho que a gente podia utilizar que está no site, porque é a ordem que todo mundo teve acesso, né? Isso. Então, tá. Então, a que está no site, primeiro começamos com? Significados do trabalho e status socioeconômico, caminhos para uma diferenciação. Seria justamente o da Cibele, que não está por aqui ainda. Isso. Depois, o nosso. Isso. Depois, comportamento de cidadania organizacional. E depois... Luiz Eduardo, com Tereza, que é uma grande colega. E depois, espiritualidade e engajamento no trabalho, uma análise com contadores. Que será apresentado por Tarciano. Ok. Bom dia, Paulo Thiago. Seja bem-vindo à nossa sessão também. Ok, gente. Então, talvez seja melhor a gente começar. E aí, Nájila, a gente deixa o vídeo de Cibele para quando ela entrar, né? Tá bom. Uhum. Então, vamos começar mais um SEMEAD. Estamos todos virtuais, Brasil afora. A gente brinca, fala que está muito cedo, é verdade, mas vamos fazer aquilo que a gente se propôs desde a hora que começamos a fazer as nossas pesquisas e encaminhar para esses espaços de diálogo, de discussão, para a gente poder aprimorar os nossos trabalhos, depois fazer deles publicações que a gente chama de mais permanentes, obviamente, né? E aí contamos com as inserções da Nájila também, para nos ajudar nesse sentido, já que ela é a debatedora. Então, o nosso tema, dentro do grande track de gestão de pessoas, é valores, sentidos e vínculos no e do trabalho. Vocês devem ter notado que houve uma mudança do ano passado, retrasado para esse, em termos de temas. Esse foi um diálogo que a gente estabeleceu com a professora Eliane, nossa coordenadora aí da USP, e
e eu e a professora Milka ficamos responsáveis por esse tema, valores, sentidos e vínculos. Então, coisas que diziam respeito a essas temáticas, tangenciavam essas temáticas, foram muito bem-vindas, avaliadas, e vocês que estão aqui hoje, né, representados aí pelo Luiz Eduardo, a Tarciane, tudo, estão de parabéns, porque no nosso track nós fizemos uma seleção bem feitinha, vamos dizer assim, para a gente poder ter artigos que já estavam num ponto de chegar nessa discussão, uma elaboração já um pouco mais estruturada, para que a gente pudesse ter um diálogo de alto nível aqui, ok? Então, sejam muito bem-vindos. Vou pedir a Nájila, então, que inicie o protocolo vídeos, aqueles vídeos que a gente gravou um pouco despretensiosamente, e agora nós ficamos sabendo que vai ser os vídeos, gente, um brinde de café aos vídeos que fizemos, e daqui a pouco nós vamos escutá-los, né? Que é o que eu estava falando com a Nájila, que eu sou old school, eu gosto de escutar os autores, conversar, dialogar, mas esse é o formato desse ano do SEMEAD. Fiz essa não breve introdução na expectativa que Cibele chegasse. Cibele ainda não chegou. Nájila, vamos lá, então, com o primeiro trabalho, que é um trabalho que foi realizado aqui no nosso núcleo de pesquisa, aqui no NECOP. Alguns já devem ter ouvido falar, ou não, do nosso núcleo de pesquisa. Em termos de... Nájila, só um minutinho. Em termos de comportamento organizacional, o NECOP sem dúvida alguma, bem reconhecido aí Brasil afora. E esse estudo a gente fez em parceria com o pessoal de Manaus, que foi um pessoal que esteve por aqui num doutorado interinstitucional, e viramos parceiros de pesquisas, e fizemos uma pesquisa com enfermeiros em Manaus, coletamos dados durante a pandemia, né? E essa questão das gerações, dos jovens trabalhadores, isso tem sido o nosso alvo de investigação já há alguns anos, e esse estudo com enfermeiros acabou fazendo uma conjunção de várias forças, e são vários temas, inclusive, sexta-feira a gente vai estar apresentando um outro, que é de sentidos do trabalho, não é na PG desse ano, no meio do ano, a gente apresentou também vários artigos, foram 4 artigos dessa pesquisa, então é uma pesquisa que está aí acontecendo, que eu agradeço muito também o pessoal de Manaus que contribuiu conosco nessa coleta de dados. Então, é isso, Nájila, obrigada pela paciência, vamos ao vídeo aceleradíssimo, na base do café. Olá, meu nome é Kelly Paiva, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais e também coordeno o Núcleo de Estudos sobre Comportamento, Pessoas e Organizações. Hoje eu vou apresentar uma pesquisa feita em Manaus, juntamente com o professor Jefferson, professora Michele e o Gabriel, nosso bolsista de iniciação científica. Esse artigo se intitulou Valores Humanos, um estudo com enfermeiros, enfermeiras, jovens e experientes durante a pandemia de Covid-19. Na introdução desse artigo, problematizamos 4 pontos. O primeiro, os valores pessoais ou humanos, sua potencialidade como balizador de comportamentos e suas interfaces no contexto organizacional. O segundo ponto seriam as especificidades da categoria profissional da enfermagem, aspectos que dizem da sua subvalorização e precarização do trabalho. O terceiro ponto seriam como essas especificidades podem ser potencializadas, e efetivamente foram, pela pandemia de Covid-19 no país, em especial em Manaus. E o quarto ponto, as diferenças geracionais apontadas pela literatura, que sinalizam valores, atitudes e comportamentos peculiares entre sujeitos de gerações distintas. O objetivo geral, portanto, dessa pesquisa foi analisar como se encontram configurados os valores pessoais dos enfermeiros e enfermeiras, considerando-se as referidas diferenças geracionais no contexto da pandemia de Covid-19. Quanto aos objetivos específicos, foram basicamente 3, que é identificar o perfil dos participantes, verificar a validação da escala que temos utilizado aqui no nosso núcleo, para tentar compreender melhor os valores humanos e pessoais. No caso, para cada grupo observado, total de respondentes, os mais experientes, acima de 30 anos, e os mais jovens, abaixo de 29 anos, e apresentar os valores humanos ou pessoais de cada um desses grupos. A fundamentação teórica para esse estudo se pautou em 3 pontos. O primeiro deles foi os conceitos de valores humanos ou pessoais, enquanto elementos que hierarquizam concepções de realidade e desejos que formam bases de comportamentos individuais influenciados por contextos familiares, sociais, culturais, geracionais e profissionais. O modelo de partida foi o de Sajiv Schwartz,
que também foi apresentado em outro trabalho de Torres, Schwartz e Nascimento, em 2016. Com relação a esse modelo, pela figura, vocês estão podendo observar como que esse modelo ele é concebido a partir de valores refinados, são 19 valores refinados que vão se integrar em 4 polos, a saber, autotranscendência, abertura, mudança, autoaprimoramento e conservação, focando ora no social, ora no pessoal. O segundo ponto desse referencial teórico foram aspectos inerentes à profissão de enfermagem e valores que permeiam os profissionais dessa categoria. E o terceiro ponto, ele passa por conceitos referentes às gerações. Os autores que têm trabalhado, que têm discutido essa questão, têm nos apontado que as gerações tendem a se perceber a realidade que as rodeiam de um modo diferenciado e, portanto, vão se comportar também de um modo diferenciado. Mas não foi bem isso que encontramos. Vamos seguir. No que diz respeito à metodologia empregada na pesquisa de campo, é bom lembrar que essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Ela tem caráter descritivo quantitativo. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário com questões sociodemográficas e profissionais e com a escala de valores humanos no trabalho de Torres, Schwartz e Nascimento. A amostra foi composta por 486 questionários válidos, sendo 141 de jovens, ou seja, enfermeiros e enfermeiras de idade igual ou abaixo de 29 anos e 345 profissionais com idade superior ou igual a 30 anos, que foram chamados de experientes. A análise de dados ela foi realizada em 3 pontos. O primeiro, uma análise descritiva do perfil dos respondentes. Segundo ponto, passamos por uma análise fatorial exploratória dos resultados da escala, ou seja, estatística multivariada. E, por fim, após esse refinamento que fizemos dos dados, fizemos as medidas descritivas dos novos valores encontrados. Quanto ao perfil sociodemográfico dessas amostras, predominaram as pessoas abaixo de 29 anos, foram a maioria, com 29% dos respondentes, e dentre aqueles mais experientes, a faixa entre 30 e 35 anos predominou com um pouquinho mais de 25% dos respondentes. A cor de pele que foi mais sinalizada por eles foi parda, o estado civil da maioria é casado ou em regime de união estável, a escolaridade elevada, a maior parte com especialização, seguida daqueles que já alcançaram o título de mestre, e a quantidade de pessoas que moram no mesmo domicílio desses enfermeiros pesquisados foi entre 2 e 4 pessoas. Quanto a dados do perfil profissional, a maior parte tinha menos de 5 anos de experiência, seguidos daqueles entre a faixa aí de 5 a 10 anos de experiência de trabalho. Isso diz respeito tanto ao tempo total de trabalho, como também ao tempo de exercício da profissão de enfermagem e ao tempo de casa na organização onde foi feita a pesquisa. É bom lembrar que essa organização, ela terceiriza profissionais da enfermagem para hospitais públicos da cidade de Manaus. A renda desses profissionais varia entre 2 e 4 salários mínimos e a renda familiar entre 4 e 6 salários mínimos. Daí, note-se a importância desses profissionais para a composição da renda familiar. Também foi perguntado a esses profissionais sobre os seus níveis de satisfação com a organização empregadora e com seu posto de trabalho, ou seja, no local onde eles exercem as suas atividades como enfermeiros e enfermeiras. Em ambos os casos, os resultados foram positivos, com a maioria em satisfeitos ou muito satisfeitos. Na análise fatorial exploratória, nós seguimos todos os preceitos que a literatura recomenda e, após os cálculos das comunalidades, alfas de Cronbach, o que nós encontramos? Encontramos uma amostra total com 3 componentes, uma amostra de experientes também com 3 componentes e uma amostra de jovens também com 3 componentes, ou seja, se destacou em todos os 3 conjuntos de amostras, 3 valores refinados principais. A nossa proposição de reagrupamento desses valores se deu da seguinte forma: poder e realização no polo autoaprimoramento, que significaria o quê? Prestígio, domínio e manutenção de status social visando sucesso e reconhecimento pessoal através do exercício de competências profissionais. O segundo valor seria obediência e segurança, no polo conservação, que diria respeito à restrição de ações dentro de expectativas ou normas sociais visando harmonia e estabilidade social, através do respeito à ordem e às tradições. E o terceiro valor seria liberdade e novidade, pertencente ao polo abertura-mudança, que significaria o quê? Abertura de pensamento e ação visando prazer e gratificação através de novidades e desafios pessoais. Como vocês podem ver, então, nessa figura, os valores dos enfermeiros pesquisados se concentram muito mais nesses 3 polos, abertura-mudança, autoaprimoramento e conservação, e, portanto, muito mais voltados para um foco pessoal do que para um foco social. Destaca-se também que o polo autotranscendência não teve nenhum valor humano ou pessoal validado, denotando que esses enfermeiros e enfermeiras não comungam de valores que prezam relacionamentos sociais positivos que visem o bem-estar de terceiros, da sociedade e do meio ambiente, superando seu egoísmo. Esse achado é muito curioso, pois a profissão de enfermagem visa exatamente cuidar com o outro,
do paciente por meio de uma série de protocolos institucionalizados no campo da saúde. Talvez a potencialização dos perigos de contágio, contaminação e amplificação de cuidados individuais em decorrência da pandemia de Covid-19 possam ter influenciado esse fato. Como vocês podem observar na tabela 7, esses 3 valores, que se concentram em 3 polos diferentes, apresentaram medidas de posição em níveis elevados, baixos desvios padrão, o que significa que estavam bem concentrados, e na hora que a gente analisa os percentuais, a gente percebe que a maioria está concentrada em níveis medianos de aceitação desses valores. De todo modo, esses resultados, eles apresentam divergências com a literatura de gerações, que afirma pelas diferenças entre jovens e pessoas mais maduras, pois sugere que os valores humanos ou pessoais desses enfermeiros e dessas enfermeiras pesquisadas são mais concentrados em certos aspectos e focalizados em certos polos, como foi o caso do autoaprimoramento, conservação e abertura à mudança. Tais números apontam que os valores identificados são mais próximos que distantes, contrariando, portanto, essa literatura de gerações e fortalecendo as perspectivas culturais que focalizam outras dimensões da vida individual e coletiva, como é o caso da formação e do exercício profissional, em especial no caso da enfermagem. Nas conclusões desse artigo, nós salientamos os principais resultados, as contribuições teórico-conceituais, uma grande contribuição pragmático-organizacional, que foi a devolutiva que fizemos na organização, bem como as limitações da pesquisa e uma série de sugestões para pesquisas futuras. Desejamos a todos uma ótima leitura. Ok, Nájila, obrigada. A gente vai passar os vídeos na sequência, né, pessoal? E aguardo as contribuições, então, de vocês. O próximo vídeo é qual, Nájila? Agora é comportamento de cidadania organizacional. Do Luiz Eduardo, não é isso? Deixa eu... Então, vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Comportamento de Cidadania Organizacional, uma análise sob a ótica dos estudantes do curso de administração. Esse trabalho é composto por 3 autores, a Luana Isabelle, o Bruno Chaves, ambos estão vinculados à Universidade Federal do Ceará, e por mim, Luiz Eduardo Brandão Paiva, que estou vinculado à Universidade 9 de Julho. Para a gente introduzir um pouco a pesquisa, tá certo? É importante destacar que o comportamento de cidadania organizacional se refere a comportamentos individuais discricionários, não diretos ou explicitamente reconhecidos pelo sistema de recompensa formal. Eles se referem ao quê? A um conjunto de atos espontâneos dos empregados que tem como intuito trazer benefícios para toda a organização. É importante mencionar que diferentes causas podem influenciar nos comportamentos apresentados pelos indivíduos, seja dentro ou fora das organizações. Um desses aspectos é o quê? A educação. Tá? Então, frente a esse relacionamento entre a educação e o comportamento de cidadania organizacional, é que surge a questão para esta pesquisa. Qual o nível de comportamento de cidadania organizacional percebido por discentes do curso de administração no seu ambiente de trabalho? Foram delineados como objetivos geral e específicos. Para o objetivo geral, analisar essa percepção de comportamento de cidadania organizacional dos discentes de administração do seu ambiente de trabalho, e como objetivos específicos foram segmentados em 3. Então, o primeiro é analisar essa percepção, tá certo? O segundo é analisar a influência de algumas variáveis, como gênero, setor de organização em que trabalha, setor da instituição de ensino superior que estuda, sobre essa percepção de comportamento de cidadania organizacional. E a terceira é investigar as dimensões, as sugestões criativas, defesa da imagem da organização e cooperação com os colegas de trabalho. São as 3 dimensões investigadas nesse grande construto, que é o comportamento de cidadania organizacional. Para a gente passar rapidamente aqui, falando um pouco de comportamento de cidadania organizacional, esse assunto teve seus estudos a partir dos anos 80, tá certo? Para tentar entender e explicar os efeitos desse comportamento e sua associação com outros comportamentos, por exemplo, relacionado ao comportamento organizacional. Então, só para a gente focar mais nas nossas dimensões investigadas, vale destacar, por exemplo, como conceitos, a cooperação com os colegas de trabalho se refere ao que? Às ações para ofertar ajuda e apoio aos colegas,
A divulgação da imagem organizacional são ações no âmbito externo que divulgam a qualidade da organização, e a sugestão criativa, que são ações que contêm propostas inovadoras para a organização. Então, essas são as 3 dimensões investigadas na pesquisa. Para a gente destacar um pouco do curso de administração, ele é considerado ainda recente, tá, no Brasil, tendo iniciado em 1952. Já a nível mundial, teve seu início nos Estados Unidos por volta ali dos anos de 1881. Então, assim, três marcos históricos nesse contexto do curso por exemplo, o primeiro é o surgimento da lei, né, que reconhece a profissão de administrador do Brasil. O segundo marco histórico é a resolução, que é referente ao currículo mínimo. E o terceiro é marcado por essa melhoria da qualidade e avaliação, tá bom? Então, o administrador no Brasil teve sua profissão regulamentada somente em 1965. Então, diante dessa visão holística dos profissionais de administração, das múltiplas organizações, das múltiplas ocupações organizacionais que possibilitam o desenvolvimento contínuo da gestão, é que dá-se ênfase nesse contexto, tá certo? No curso de administração que foram investigados, no caso, os estudantes, em relação ao fenômeno de comportamento e cidadania organizacional. Só para a gente destacar um pouco a metodologia, tá? Um estudo quantitativo, onde foram investigados 258 estudantes de instituições de ensino superior, tá certo? Foram investigados de um único estado, tá, da região do Nordeste, onde destes foram 181 de instituições públicas e 77 privadas. O período da coleta de dados foi em 2020, tá certo? Mais ou menos um mês. E foi investigado, além do perfil sociodemográfico, foi investigada a escala de Bastos, do Bastos Siqueiras, né, Siqueira e Mendes, onde se investigou o comportamento de cidadania organizacional por meio das 3 dimensões mencionadas anteriormente no nosso referencial teórico, tá bom? Então, essas dimensões também tiveram classificação quanto a nível alto, médio e baixo, tá? Como vocês podem ver nessa tabela, tá certo? Variação de entre 1 e 2,9 nível baixo, nível médio entre 3 e 3,9 e nível alto entre 4 e 5. Vou falar rapidamente aqui dos resultados, para a gente caracterizar um pouco, tá? Em relação ao perfil, é importante mencionar que 220 atualmente trabalham em estágio 1, destes 169 no privado, 51 no público. Quando a gente pode ver aqui a questão da idade dos respondentes, há uma predominância aí se a gente pegar aqui entre 22 e 25, tá? Com quantidade de aproximadamente 112 indivíduos. Quando a gente dá continuidade, a gente fez a priori as médias, tá, para as três dimensões separadamente, para ver as variáveis mais recorrentes. Em seguida, a gente fez a dimensão como um todo. Então, quando a gente fala de sugestões criativas, a mais recorrente que a gente pode observar que teve uma média apresento ao meu chefe soluções para os problemas que encontro no meu trabalho. Essa foi a variável maior média. Quando a gente vê divulgação da imagem organizacional, no caso, a gente pode ver, quando eu falo desta empresa, passo a melhor das impressões para as pessoas que não a conhecem. Isso aqui foi a maior média, tá? E quando a gente vê aqui, por exemplo, cooperação com colegas de trabalho, a que obteve maior média foi oferecer orientação a um colega menos experiente no trabalho, por exemplo, tá certo? Mas aqui a gente pode ver que dessas 3, a que sobressaiu, dessas 3 dimensões, a que apresentou maior média foi cooperação com os colegas de trabalho, onde, de acordo com a classificação de Bastos, Siqueira e Gomes, teve uma classificação alta, e as outras 2 dimensões, classificação considerada. Então, aqui, quando a gente faz uma tabulação cruzada entre as dimensões, comportamento, cidadania organizacional entre gênero e setor de trabalho, por exemplo, apenas a dimensão cooperação com os colegas obteve um valor por meio do teste T, né, que apresentou um valor P menor do que 5%, estatisticamente significante, onde há uma diferença entre as médias entre esses 2 grupos, tá? Masculino e feminino, obtendo maior média para o gênero feminino, e setor ou trabalho público e privado, obtendo maior média para o setor público. Aqui, quando a gente faz essa mesma tabulação entre as dimensões e setor da instituição de ensino superior, sendo público ou privado,
não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as médias. Por fim, quando realiza-se a correlação de Pearson entre as dimensões, tá certo? Sugestões criativas, defesa da imagem organizacional e cooperação com os colegas, essas análises indicam um efeito pequeno entre as dimensões sugestões criativas e defesa da imagem organizacional, tá bom? Um efeito moderado foi encontrado nas outras duas relações, entre defesa da imagem organizacional e cooperação com os colegas de trabalho. Por exemplo, esse efeito moderado convergiu com vários achados, tá certo? De outros estudos anteriores. Então, só para a gente fazer uma síntese, né, em relação aos principais resultados, houve uma presença significativa de comportamento de cidadania organizacional, especialmente quanto ao nível mais alto, né, na dimensão cooperação com os colegas de trabalho e nas outras nível moderado. Tá? A cooperação com os colegas de trabalho é praticada em maior nível por mulheres e por estudantes que trabalham ou estagiam em instituições públicas, e o fator de estudar em uma instituição de ensino superior pública ou privada não apresentou diferença estatisticamente significante entre esses grupos, tá certo? Embora as correlações foram significativas entre as 3 dimensões, nenhuma correlação se deu fortemente, tá bom? Cooperação com os colegas de trabalho está moderadamente relacionada com outras e teve uma fraca correlação evidenciada entre sugestões criativas e defesa da imagem organizacional. Então, de modo geral, este estudo busca auxiliar no campo dos estudos relacionados a comportamento e cidadania organizacional, principalmente para a área de administração. Algumas das limitações, no caso da desproporcionalidade de respondentes, né, das IES, né, pública e privada, foram respondentes em apenas uma cidade. Então, a partir disso, espera-se ampliar esse escopo, a amostra, ampliar a quantidade de IES investigados para outras cidades, alinhar também outros construtos do comportamento organizacional. E é isso, espera-se que esse estudo possa suscitar o desenvolvimento de novas pesquisas para ampliar compreensões e saberes nesse campo do conhecimento científico. Muito obrigado e fico à disposição. Posso já colocar o próximo? E a gente faz as discussões depois? Eu queria só colocar uma pergunta aqui para o Luiz Eduardo, para a gente já ir pensando. Luiz Eduardo, na hora que eu estava lendo os trabalhos de vocês, você também fez isso na sua apresentação. Quando vocês apresentam os resultados dos testes de Student, né, que são os testes de comparação, pelas médias apresentadas, tem algumas as diferenças significativas. Vocês colocam aqui, né, do feminino, em termos de cooperação no trabalho, as mulheres apresentando médias mais elevadas, significativamente mais elevadas que os rapazes, e aí eu acho que isso merece um comentário nosso aqui, e eu queria escutar primeiro, bem como também os alunos do setor público, a média dos alunos, né, que estudam no setor público, por que deveria ser isso, já que são alunos do mesmo curso, e a princípio nós temos diretrizes curriculares para os cursos de graduação em nível nacional, por que isso estaria acontecendo, qual é a suspeita de vocês, e por que também, né, que em algumas outras comparações, vocês tentaram outras comparações e que não apresentaram, né, nenhum resultado significativo, para além dessas que vocês apresentaram aqui no artigo. Normalmente a gente faz uma série de testes e traz alguns resultados, né, que cabe dentro de X páginas, mas eu fiquei curiosa para saber se vocês fizeram mais alguns testes, principalmente porque normalmente os alunos de graduação são jovens e jovens trabalhadores. Isso me interessa profundamente, ok? Então, para a gente pensar para daqui a pouco, desculpa, Nájila, mas são coisas que, né, a gente vai lendo e já vai pensando. Obrigada, daqui a pouquinho a gente conversa. Perfeito, obrigado, professora, pelos questionamentos. Só fazer aqui rapidamente só um comentário, tá, que a gente percebe depois, né? Eu percebi que não foi incluída a professora Tereza, tá, na apresentação dos slides. Nossa, quando eu estava vendo, pronto, faltou a Masterchef.
Freud explica. Eu já dei um print, vou mandar para a Tereza. Né? Tem que mandar, já mandar uma mensagem puxando a orelha aqui. Então, só fazer esse adendo, tá, pessoal? Que aqui somos 4 autores, mas assim a gente debate depois esses pontos, tá? Que eu explico um pouquinho o desenvolvimento da pesquisa. Obrigado. Joia, obrigada. Boa tarde, meu nome é Terciana Passingalete, eu sou estudante e bolsista da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje eu vou apresentar o trabalho sobre espiritualidade e engajamento no trabalho, uma análise com contadores, pelos autores Cristiane Krieger, Aline Lanza, Vitória Drescher, Luiz Felipe e eu, Terciana. Então, contextualizando um pouco do tema, introduzindo, a gente tem primeiro o engajamento no trabalho. O profissional engajado é aquele que se vincula à atividade laboral com elevados sentimentos de expressão, bem-estar, prazer, ele gosta do que ele está fazendo. E a espiritualidade, a gente já tem alguns estudos que têm evidenciado que a espiritualidade ela pode ser um antecedente para o bom desempenho no trabalho. Assim sendo, a gente levanta a questão, qual que é a relação entre espiritualidade e engajamento no trabalho, especificamente em contadores? Objetivando, assim, analisar a espiritualidade como um antecedente do engajamento no trabalho em contadores. Com as justificativas do trabalho, a gente tem que os profissionais engajados elas são fundamentais para as organizações, então, da importância de estudar sobre isso e também para abater um gap de pesquisa. No referencial teórico, foram levantadas algumas hipóteses, 7 hipóteses e 3 subhipóteses, em que as experiências espirituais diárias e espiritualidade influenciam significativamente e positivamente as dimensões e os construtos de engajamento no trabalho e em as duas dimensões. E na subhipótese, a gente tem a espiritualidade como uma mediadora entre os construtos. Assim, a gente tem um modelo para mensuração de espiritualidade e engajamento no trabalho inicial, que vai demonstrar o caminho com as respectivas hipóteses. Na metodologia, a gente tem a pesquisa quantitativa quanto à abordagem do problema, descritiva quanto aos objetivos e de levantamento quanto aos procedimentos técnicos. A população ela é composta por contadores brasileiros, em que a amostra mínima foi calculada de 150 contadores e a amostra coletada de 162. O instrumento de coleta de dados foi pelo Google Forms e formado por 3 blocos. O primeiro para caracterizar o perfil, e o segundo para a espiritualidade, e o terceiro para o engajamento no trabalho. Os dados eles foram tabulados por meio do programa Excel e, após conferências, foram portados para o Smart PLS. Utilizou-se a modelagem das equações estruturais e, a partir do modelo teórico, realizou-se a apuração estrutural, seguindo as 6 fases propostas por RE. Então, primeiramente, nos resultados, a gente tem o perfil dos pesquisados, que eram, em sua maioria, mulheres, gaúchas, casadas ou com união estável, que tinham entre 21 e 30 anos, que possuíam especialização e atuavam em escritórios de contabilidade há mais de 20 anos, e, sua maioria, também aferiam acima de 5 salários mínimos de rendimento bruto mensal. Então, para a gente fazer a apuração do nosso modelo, a gente viu a consistência externa e a validade convergente. Então, a VME apresentou valores acima de 0,5 para todas as dimensões, então nenhuma variável precisou ser excluída. O alfa de Cronbach foi maior que 0,7, então os valores de consistência externa são adequados, e a confiabilidade composta ficou entre 0,7 e 0,95, sendo satisfatórios. Na avaliação da validade discriminante pelos critérios de Fornell-Lerker e HTMT, todos os critérios foram atingidos. No modelo estrutural confirmatório que se chegou a partir disso, ilustra-se os valores dos coeficientes internos do modelo, das cargas externas e da VME. Assim, nenhuma variável do modelo inicial foi excluída. A avaliação do VIF para o modelo, os valores do VIF são inferiores a 5, atendendo a não existência de fortes correlações entre as dimensões. Portanto, não apresenta
um problema de colinearidade. A avaliação do F ao quadrado, considerando quanto que a dimensão é útil para o ajuste do modelo, a gente tem que as relações das dimensões de espiritualidade para vigor e espiritualidade para dedicação apresentaram médio efeito, enquanto que as experiências espirituais diárias e espiritualidade apresentaram um grande efeito. Nas demais relações, os efeitos são considerados nulos. A avaliação do R ao quadrado mostra quanto que a variação na variável preditora é explicada pela variação nas variáveis exógenas. Então, apresentou um efeito moderável nas dimensões de engajamento no trabalho, um efeito forte para a espiritualidade, e assim sendo, as experiências espirituais diárias explicaram 73,4% da espiritualidade, e a espiritualidade determina 18,8% de vigor e 12,6% de dedicação. Na avaliação dos coeficientes estruturais, foram aceitas as hipóteses H4, espiritualidade para vigor, H5, espiritualidade para dedicação, e H7, experiências espirituais diárias para espiritualidade. Já as demais hipóteses foram rejeitadas. Cabendo destacar que, dentre as dimensões de engajamento no trabalho, vigor apresentou maior força para a espiritualidade. Então, nas subhipóteses, foram aceitas hipóteses intermediárias pela espiritualidade nas dimensões de vigor e dedicação, demonstrando que a espiritualidade ela cumpre o papel de mediação entre as experiências espirituais diárias e as duas dimensões de engajamento. Porém, a hipótese de absorção foi rejeitada, o que demonstrou um resultado contrário do que foi encontrado por Obregon em 2021, que foi realizado com docentes. Por fim, chegou-se ao modelo estrutural final, que apresenta relações positivas e significativas para alguns construtos. Experiências espirituais diárias explicou 73,4% da espiritualidade, espiritualidade explicou vigor em 18,8%, e espiritualidade explica também dedicação em 12,6%, como pode-se ver no modelo. As hipóteses que ficaram com as linhas pontilhadas foram rejeitadas. A avaliação Blindfold e relevância preditiva para o modelo. Foi apresentado fraco para absorção, moderado para dedicação e forte para espiritualidade. Assim, finalizando e retomando qual que é o nosso problema de pesquisa e o nosso objetivo, que era de analisar a espiritualidade como antecedente do engajamento no trabalho em contadores, é possível aferir que as relações entre as dimensões de experiências espirituais diárias, espiritualidade e as dimensões de engajamento no trabalho são suportadas parcialmente, haja vista que algumas das hipóteses foram aceitas. Nas contribuições teóricas e práticas, a gente tem como suprir uma lacuna na área comportamental contábil, e como limitações a gente tem a adoção de questionário e também o recorte temporal. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas. Muito obrigada pela atenção e convido a todos a lerem o artigo na íntegra assim que os anais do evento forem disponibilizados. Bom, apresentações feitas, de fato, Cibele não apareceu, uma pena, né? E vou passar, então, como moderadora, vou passar, então, a palavra para a Nájila fazer suas observações. E eu pensei, caso vocês concordem, eu pensei da Nájila ir fazendo as suas colocações e a gente faz uma rodada de, vamos dizer assim, de réplicas dos autores e depois uma geral, e aí Paulo, Iglesias, se quiserem participar, a palavra vai ser franqueada também, ok? Tarciana, com relação ao seu trabalho, só um minutinho, Nájila,
tanto o seu trabalho quanto o do Luiz Eduardo tem sido alvo das nossas atenções aqui no núcleo. O comportamento de cidadania, Luiz Eduardo, é um tema que a minha orientanda de doutorado, a Thaís, vai trabalhar. E, Tarciana, o engajamento também é um tema que Silas, que está moderando em outra... moderando ou debatendo, não sei, já está aqui, porque aqui o zap do nosso núcleo de pesquisa já está bombante, com todo mundo não corre. Mas é um assunto que o Silas também vai trabalhar na tese dele, tem se dedicado e tudo mais, e já publicou alguns artigos de revisão teórica, vale a pena dar uma olhadinha também. Inclusive, já saiu em periódicos, né? O Silas nasceu de 7 meses, que a gente fala aqui em Minas. E que é fruto também do ensaio teórico dele. O ensaio teórico da Thaís, Luiz Eduardo, a gente vai apresentar num congresso na semana que vem em Portugal, eu pessoalmente e a Thaís virtualmente, e o ensaio teórico dela já vai... aliás, não, minto, o da Michele que vai ser apresentado lá. O da Thaís foi apresentado no Enampad esse ano. Então, já temos uma referência, uma troca de referências aí, vamos aprofundar isso. Mas, voltando a Tarciana, eu fiquei curiosa com o que a formação dos contadores pode estar levando a esses resultados que você nos apresentou. Né? Lá na faculdade, a gente tem o curso de Ciências Contábeis, um departamento com pós-graduação. Então, eu fico observando, às vezes, o comportamento de alguns colegas e a forma de operar e como que alguns valores profissionais eles são trabalhados durante o curso, sabe? Não é uma coisa tão objetiva de si, não tem uma disciplina sobre isso. Mas como que algum modo de se comportar, algum modo de pensar, algum modo de perceber o seu trabalho, como que isso também isso é ensinado na sala de aula, né, e fora dela, no que diz respeito à formação profissional. Isso tem a ver também com que o Luiz Eduardo traz para nós com os alunos de administração, né? Os dados não variam de acordo com a IES, mas variam no seu local de trabalho. Que coisa, né, gente? Minhas curiosidades iniciais. Nájila, me perdoa. Vamos lá, que Nájila que é a debatedora, gente, não sou eu. Obrigada. Pessoal, parabéns pelos trabalhos, né? Luiz, Tarciana, professora Kelly. Uma responsabilidade aqui, né? Debater o trabalho da moderadora da sessão. Eu sempre falo nessas sessões de congresso, pessoalmente, agora nesse modo estranho que aprendemos de 2 anos para cá, que aqui estamos entre pares. Por favor, aguardo por vocês. Pessoal, então eu li os trabalhos, né? Fiz algumas considerações. Eu também ainda atuo... Ixi, não dá para ver aqui por causa do meu fundo, mas eu gosto de imprimir, vou anotando. Eu funciono melhor assim, aí vou grifando, aqui não precisa dessa vírgula, aqui precisa, porque no fundo a gente também é uma professora de português, né? Então, gente, eu vou começar aqui em ordem, né? Já que a Cibele não veio, uma pena mesmo, a gente não conseguiu discutir o trabalho dela. Mas então, começando pelo trabalho da professora Kelly, né? Primeiro, parabenizar todos os trabalhos, né? Foi um prazer ler esses trabalhos. Trabalhos muito bem escritos e que a gente percebe que teve um cuidado, de fato, né, na elaboração aí do trabalho para o SEMEAD. E aí, começando pelo trabalho da professora Kelly sobre os valores humanos, uma coisa que eu fiquei curiosa, né, foi como que se deu essa separação entre os jovens e os experientes pela idade, né? E aí, eu até pergunto isso porque eu defendi a minha tese agora em abril desse ano, e eu estava estudando a relação entre tipos psicológicos e sucesso subjetivo na carreira dos professores federais. E aí, uma das questões que eu queria entender também era se tinha uma diferença nessa relação de acordo com o estágio da carreira desse professor.
E aí, antes, eu já tinha feito uma revisão sistemática para tentar entender qual que era a melhor forma de mensurar o estágio da carreira, né? Vi que não tinha consenso na literatura, então eu tentei mensurar o estágio da carreira de todas as formas possíveis, né? Então, eu coloquei a idade, eu coloquei o tempo de trabalho, de trabalho geral, né, que a pessoa trabalhava, o tempo de trabalho como professor e o tempo de trabalho como professor na Universidade Federal. E daí, a gente não encontrou nenhuma relação, né, do estágio da carreira com essa relação do tipo psicológico e do sucesso subjetivo, mas a gente percebeu que o estágio da carreira ele era melhor mensurado quando eu colocava todas essas variáveis dentro de uma única variável latente do que olhar para cada uma delas de forma separada. E aí, né, quando a gente coloca essa nomenclatura aqui, jovens, né, com idade igual ou menos do que 29, e os experientes com mais ou igual a 30, aí me surge esse questionamento de como que foi feita essa divisão, até porque quando a gente pensa em experientes, a gente está pensando que é o tempo que a pessoa trabalha, né? E tem até uma frase aqui que vocês colocam, que... Cadê? Observou-se que a maioria dos respondentes com menos de 5 anos de experiência. Então, aqui, quando fala dessa experiência, está falando realmente do tempo de trabalho. Então, eu queria entender como é que, né, surgiu essa separação entre os jovens e experientes. Olha, Nájila, colegas, esse é um dilema que a gente tem vivenciado aqui no núcleo. Por quê? Porque a gente tem a maioria das pesquisas que a gente tem realizado atualmente são pesquisas de natureza quantitativa numa égide de funcionalista. Eu, por exemplo, sou uma funcionalista feliz, declarada, todo mundo sabe. Só que tem algumas questões que, quando a gente vai se aprofundando, a gente acaba tendo que olhar por outras óticas e a gente também não tem a menor dificuldade, né, de transitar por epistemes, que usualmente são muito separadinhas, em caixinhas. Aqui temos algumas dificuldades porque entendemos a realidade como quanti quali, como uma separação pedagógica, vamos dizer assim, para compreender ou tentar tatear melhor essa realidade que é tão complexa, tão confusa e que também nos leva a esses dilemas. A nossa legislação, ela fala de idade de 14 a 24 anos para se considerar um jovem trabalhador, abrindo exceção, jovem aprendizes e tudo, na lei de aprendizagem, abrindo exceção para aqueles que apresentam deficiência. E pegando alguns protocolos internacionais, a gente chega nessa idade 29, que é essa coisa meio numerologia também. Por quê? Porque as nossas pesquisas de cunho qualitativo têm nos mostrado e evidenciado cada vez mais que aqui no Brasil, assim como em outros países, a gente fica, vamos dizer assim, a gente fica com um background em termos de referencial teórico mais robusto quando se pensa em termos de juventudes, né? Quando não se pensa de uma coisa tão homogênea e construída em cima de um marcador que é uma idade cronológica. Então, quando a gente fez essa diferença, a gente estava tentando entender assim, olha, esses jovens de idade cronológica, idade carteira de identidade. Então, para a gente fazer algumas delimitações, essa experiência de vida. A literatura fala que as pessoas mais jovens, elas apresentam atitudes, comportamento, valores, etc., diferentes dos mais velhos. Porque à medida que você vai caminhando e tudo e tal, na vida, você vai consolidando algumas questões que vai mudando outras. Outras acabam algumas fazem parte desse hardcore, vamos dizer assim, são questões e valores que nos acompanham pela vida inteira, e que são consolidados ao longo da vida, vão sendo concretizados ali nas nossas experiências do dia a dia, enquanto outros são passíveis de mudança, né? Se vocês assistirem a apresentação de sexta-feira, vocês vão ver que os valores podem ter sido semelhantes, que foi o que a gente encontrou aqui nessa pesquisa, inclusive quando a gente separa as experiências, os mais jovens de vida dos mais velhos, e os sentidos não. Os sentidos nós tivemos, olha, foi uma loucura, assim, que é o próximo artigo, que é uma coisa que a gente já está pensando de fazer as análises, a modelagem, né, para o grupo total e os grupos em separado, porque a gente percebeu que na hora que a gente faz do total de enfermeiros, a gente tem alguns resultados, quando a gente separa os jovens dos mais velhos e tudo.
Inclusive, estamos pensando também de, em vez de separar em 2 grupos, separar em 3 grupos nas próximas investigações, porque os abaixo de 29 são um grupo. E a literatura nos aponta que a partir de 50, 55, então tem um interregno aí para vamos dizer assim, para uma pessoa adulta chegar nesse ponto de maior experiência de vida e de trabalho, que seria aí, mas esse marco é que a gente não tem nenhuma, sabe, não tem um protocolo internacional, não tem um protocolo nacional que nos fala assim, olha, os mais experientes de vida, as pessoas que já entram na terceira idade, ou que estão próximas a se aposentar, nesse país, quem vai se aposentar daqui para frente? Só Jesus tem essa resposta para nos dar. Então, a gente não tem um protocolo. Daí a nossa dificuldade de falar assim, olha, nós vamos considerar jovens esses, experientes esses, ou adultos, que é uma confusão, porque tem jovem adulto e adulto jovem, tem literatura que fala disso, e os mais experientes, e separar em 3 blocos para a gente ver essa questão. Então, quando a gente fez essa separação, Nájila, foi em função de um protocolo internacional que fala, que coloca essa idade de 29 anos, que para nós foi bem conveniente também, porque a gente está falando de um profissional que tem X anos de formação, a maioria tem, no mínimo, uma especialização, um mestrado, quem trabalha, já fez pesquisa na área de saúde, sabe disso, como que as pessoas acabam se especializando. Então, você tem um enfermeiro de neonatal, você tem um enfermeiro de atenção cardíaca, você tem um enfermeiro de não sei o que lá. Então, isso muda, né? E eles acabam o nível de escolarização também vai se construir ao longo da própria carreira. Que, aliás, pode ser uma coisa que tem a ver com a sua pesquisa, que agora eu fiquei curiosa. Bom, isso é diferente do tempo de trabalho, porque você tem um tempo de trabalho total, um tempo de trabalho na empresa onde você está hoje, que são coisas também, um tempo de trabalho como enfermeiro, né? Eu tenho um tempo de trabalho X. Como professora, um pouquinho a menos, né? Na Universidade Federal, atualmente, eu tenho mais experiência na coisa privada ainda do que na coisa pública. Ainda não consegui equalizar isso. Então, a gente tem trabalhado para tentar estabelecer alguns nortes para nos facilitar nessas comparações, o que não é fácil, porque como a gente transita, né, nas pesquisas, a própria pesquisa de doutorado da Jane, que foi a última que defendeu tese no nosso núcleo, a Jane fala justamente sobre trajetórias, né? E ela abraçou os jovens que passaram por programas de aprendizagem, para ver como que esses programas podem ter influenciado nessas trajetórias e alguma coisa também de carreira, apesar da carreira não ser o foco dela ainda. Então, a gente às vezes fica refém de alguns números cabalísticos, né? E o número cabalístico dessa feita é o protocolo da OIT, que fala desses 29 anos. Mas a gente pretende, daqui a uns tempos, fazer essa divisão por 3, porque essa é uma das raras coletas que a gente teve, que a gente pode comparar gerações. Às vezes, a gente tem pesquisado muito com jovens trabalhadores, jovens em programas de aprendizagem, porque normalmente são pessoas em situação de vulnerabilidade, são pessoas de uma classe social muito distinta da maioria, né? Que tem uma renda familiar também bem distinta, que contribuem para essa renda familiar de modo decisivo para a manutenção das contas, da comida no prato, né? Então, esses jovens, a gente tem um filão de pesquisa só com eles. Mas quando a gente se deparou com essa coleta junto com os enfermeiros que têm uma formação profissional, daí a minha pergunta para Luiz Eduardo Tarciano, eles têm uma formação profissional também muito distinta, onde alguns valores, alguma forma de se relacionar com o trabalho são colocados, que é bem distinta aqui no nosso país. Inclusive porque enfermeiro aqui não funciona uma veia, né, gente? Quem funciona a veia nesse país aqui é técnico. A não ser que seja uma subclasse, uma coisa bem... Mesmo assim, a subclasse que é médica, porque... Então, assim, enfermeiro no nosso país tem uma função muito gerencial. Os artigos que a gente apresenta fora, esse é um dos defaults que a gente coloca, porque lá fora, não. Lá fora, o enfermeiro faz o trabalho que o enfermeiro e que o técnico fazem aqui. Então, tem uma questão de formação profissional bem distinta.
E essas comparações com tempo de trabalho total, tempo de trabalho e tal, são comparações que a gente quer fazer daqui a uns tempos. Bem parecido nos modos que o Luiz Eduardo nos apresenta no artigo dele. Então, nós estamos seguindo alguns passos, né, tentando entender, comporta ou não comporta diferente, para depois passar para as outras distinções em termos de gênero, tempo de trabalho, cor de pele e outras coisas. Mas é isso. Certo, muito bem respondido. Até aproveitando que você falou agora no final de cor de pele, eu achei interessante essa forma de apresentar. Eu nunca tinha visto antes. Era sempre raça, né? E não cor de pele. E eu achei uma forma... Porque aqui a gente entende raça humana, né? Apesar de uns aí estão parecendo bem desumanos ultimamente. Não é? Mas a gente entende assim, raça é um conceito, né, que tem da biologia, antropologia, tem várias coisas. Então, a gente tem apresentado cor de pele e a gente prefere seguir o norte do IBGE, que é um norte também estranhíssimo, porque falar que só ocidental tem cor de pele amarela, perdão, oriental, porque eles colocam isso no IBGE, amarelos, orientais. Agora, como é que é isso? É uma coisa muito louca, gente. Esse nosso país é uma esquizofrenia absoluta. Mas é o que a gente tem para, vamos dizer assim, de oficial, né? Agora, na verdade, o que a gente quer saber mesmo com esse negócio é o seguinte: quem não é jovem nesse país, quem não é homem, quem não é branco, quem não é hétero, católico, esteticamente aceitável, é autodiscriminação. E aí que entra a questão das diferenças geracionais como uma das questões de diversidade. Recentemente saiu um artigo de colegas nossos do Sul, falando sobre essas questões de diversidade. Acho que está no Cadernos Debate ou na RAP, uma coisa assim, no raio. E as questões geracionais são pouco debatidas. As questões de cor de pele, né, de raça, racismo, já tem mais tempo, as questões de gênero também já têm sido mais discutidas, mas as questões geracionais e outras diversidades, orientação sexual, que é outra coisa diferente de gênero, orientação estética, orientação religiosa, né, são questões que a gente tem começado a pesquisar. E as pessoas, às vezes, não se dão conta, né, das pequenas brincadeiras e das pequenas colocações que são absolutamente discriminatórias também, no que diz respeito a esses outros pontos. A gente fala assim, lá, não saiu da fralda ainda e está querendo botar banca aqui na reunião. É uma questão de diversidade geracional. Né? E por que não? Por que não aprender com os mais jovens? A gente que é professor faz isso todo dia. Eu fiz uma disciplina no doutorado com a professora Darcy Hanashiro, do Mackenzie. E aí tinha que fazer um artigo no final, e daí eu peguei a base de dados das melhores empresas para se trabalhar na época, e aí a gente fez uma análise se nas empresas, né, que afirmavam que tinha mais práticas de diversidade, daí incluindo, né, todo tipo de diversidade, se realmente tinha uma maior diversidade entre os membros, né? E a gente percebeu que não. Então, assim, não está adiantando ter as práticas de diversidade, né? E especialmente... As práticas, né? As práticas é que são elas. Sim. Práticas é que são elas, né? Porque, às vezes, isso é nos pequenos detalhes. A gente chega aí nas empresas fazer pesquisa, essas coisas, aí está lá, departamento de gente, esses nomes bonitos que eles põem lá, departamento de talentos, não sei o que lá. Agora, o que eu quero saber é como que as pessoas são tratadas ali dentro. Né? No dia a dia, né? As pessoas ascendem, têm acesso a benefícios, né? Como que elas são tratadas no seu dia a dia? Né? E daí fica o questionamento, né? Se nas melhores empresas para se trabalhar a gente não percebe isso, então imagina nós outros. Eu me prometi ficar quieta, mas eu não sei fazer isso. Eu acho que essa pesquisa ela tem sérios vieses e esse talvez seja um dos grandes pontos em que a gente nota isso. Essa pesquisa é uma pesquisa, vamos dizer assim, paga por certos interesses. Então, nós não podemos esquecer que as melhores de se trabalhar,
que é uma coisa que já começou, né? Deve ter uns 20 anos que eles fazem isso, é uma pesquisa que a gente sabe como ela acontece dentro das organizações. E talvez, em sabendo disso, a militância de um artigo desse passa por aí. De falar, olha, não é bem assim. É melhor para trabalhar para quem? Para quem foi sorteado, escolhido para responder a pesquisa. Vamos lá. Então, depois eu fiz mais uns comentários, mas eu te passo por e-mail, tá? Segundo artigo do Luiz, né? Que é o de comportamento de cidadania organizacional. Já até escrevi aqui em cima, assim, ó, Iniciação Científica 2023, que eu quero propor um projeto de iniciação científica para o ano que vem desse tema, que eu adorei. Gostei muito do trabalho, Luiz, especialmente os quadros 1 e 2. Eu adoro esses quadros, assim, que deixa muito claro para o leitor, assim, totalmente explicado o que a gente fez, qual era o objetivo, o que a gente respondeu, né, e faz ali uma síntese das pesquisas e dos resultados. Então, gostei muito. E aí, eu coloquei algumas questões aqui para a gente discutir. A primeira delas, até porque eu não tenho conhecimento, não tenho leitura sobre cidadania organizacional, é que uma das dimensões é divulgação da imagem da organização, certo? E aí, tem uma outra parte do trabalho, que é no final da página 1, que ao invés de aparecer divulgação, aparece defesa da imagem. É a mesma coisa? Eu realmente não sei. Deixa eu só ver. Final da página 1, não é? Isso. No penúltimo trabalho. No penúltimo parágrafo. Na penúltima linha do penúltimo parágrafo. Que é no item, no objetivo específico 3. Enquanto o Luiz acha ali, eu particularmente acho que as palavras são diferentes e elas têm significados absolutamente distintos. Né? Defender uma coisa, divulgar é outra. E aí, eu acho que uma coisa que a gente precisa retornar nos nossos artigos visando publicações mais permanentes, porque eu acho que os 3 artigos aqui têm condições de uma bela de uma revista. Quando eu falo bela de uma revista, estou falando de extrato alto, tá, gente? Que é o nosso foco hoje. Então, eu acho que todos os artigos aqui têm condição disso. A padronização das nomenclaturas que a gente usa. Às vezes a gente coloca até um objetivo lá no início, na introdução, na hora que a gente chega nas conclusões, que vai, olha, o objetivo foi esse, às vezes a gente muda uma palavrinha e encontra. Então, são coisinhas que pegam, né? E aí vale a pena dar uma revisada, apesar de no final a gente já está exausto do próprio texto, mas vale a pena dar uma revisada nos 3 textos nesse sentido. Já marquei aqui para... Nájila, nossa, excelente chamada de atenção, tá? Realmente eu estava dando um Ctrl F aqui e eu percebi que tá uma salada de fruta. Tem hora que fala defesa e tem hora que fala divulgação. Eu estava tentando entender aqui a lógica, tá certo? Inclusive nas tabelas. Não, eu vi que nas tabelas tem uma tem defesa, a outra tem imagem. Realmente, eu não sei se alguns autores, eu vou até verificar isso depois com calma, eu não sei se é porque alguns autores nomenclam, né, dão esse nome de defesa e outros de divulgação, tá certo? Então, assim, eu não consigo te dar uma resposta consistente, tá? Mas adorei isso aí, tá certo? Eu vou até, já anotei aqui, vou revisar isso com calma e vou dar uma revisada para ver qual realmente é a nomenclatura correta para não ficar essa salada de fruta, né? E essa incoerência. Mas grato aí pela chamada de atenção, realmente você tinha passado batido em todos os olhares dos autores. E era justamente por eu não entender muito do tema que eu vi essa diferença. É a mesma coisa, não é? Ô, Luiz, talvez seja interessante poucas palavras nessa nomenclatura, que é as sugestões criativas, imagem e cooperação.
adota isso nas tabelas, e aí depois você pode explicar, falando dessa, né, divulgação, que é uma defesa positiva, uma divulgação positiva e tal, tal. E aí você traz os sinônimos para o texto. Então, a gente tem tentado fazer assim. Tem funcionado. Concordo, professora Kelly, perfeito. E daí, uma outra observação que eu tenho, Luiz, em relação aqui ao número de respondentes. Então, vocês apresentam que tinha os 220 que trabalham atualmente, tem os 22 que nunca trabalharam e tem os 38 que atualmente não estão trabalhando. Mas aí depois, no final, do segundo parágrafo da página 6, vocês colocam assim, sendo assim, dos 280 estudantes, 258 já trabalham ou já trabalharam. E aí eu acho que ficou meio vago de onde que saiu esse 258. Porque daí, pelo que eu entendi, não, era 38, tá certo. Não, tá certo, aqui tá certo, foi eu que li errado, para mim era 28, não é 38, então tá beleza. E quando você fala aqui do setor da organização, né, do setor da IES, eu acho que, de repente, poderia trocar por uma outra nomenclatura, que quando, pelo menos para mim, quando fala setor, eu penso marketing, TI, RH. Então, daí, na hora que eu vi setor da instituição, como assim, o setor que o aluno estuda? Então, de repente, o tipo de organização, ou só colocar se é pública ou privada, talvez facilitaria aí essa questão. E aí, eu não sei se esse trabalho de vocês faz parte de um trabalho maior, já tem alguns dias também que eu li, mas todo o marco ali dos cursos de administração que você coloca na apresentação não está no trabalho, né? Não está tão explícito quanto eu apresento. Não está, desculpa. Não está. Tá. Perfeito. Não. É porque esse trabalho, só fazendo esse adendo aqui, esse trabalho ele foi apresentado no congresso anteriormente, que a gente tinha a possibilidade da quantidade de páginas, né? Mas maior do que o SEMEAD, então a gente conseguiu impor esse capítulo, tá certo? Essa subseção. Aí por isso que aqui não está, e realmente na apresentação ela foi essa explicação em relação até para justificar o porquê do curso de administração, mas que de fato no trabalho não está, verdade. Perfeito. E aí, por último, né, vocês colocam aqui como sugestões de pesquisas futuras relacionar esse construto de cidadania organizacional com outros relevantes, né? E aí, como eu vi que o construto de cidadania organizacional ele é relativamente pequeno, né, que são 14 itens, então é fácil a gente relacionar isso com outras coisas, né? Porque geralmente o que a gente pensa, vou relacionar duas coisas que são enormes, como no caso da minha tese, eram 2 questionários muito grandes. Então, e foi em 2 etapas, então muita gente que respondeu a primeira etapa acabou não respondendo a segunda, porque já estava cansado, né? A gente sabe que o pessoal não tem tempo para responder, mas como esse de cidadania organizacional tem 14 itens, né? Fica um pouco mais simples, digamos assim, da gente relacionar com outras coisas. Daí eu fiquei até pensando aqui, também, retomando os temas da minha tese, né? De repente, relacionar essa cidadania organizacional com o estágio da carreira, né? Será que quem tem mais cidadania está começando agora ou já está trabalhando mais tempo? Relacionar isso com o sucesso na carreira, né? Será que aqueles que sentem que têm mais sucesso ou que objetivamente, né, e objetivamente eu falo salário, o status ali, o nível na organização, será que tem mais ou menos cidadania organizacional? Mas parabéns pelo trabalho, muito bom. Professora Kelly, alguma consideração? Posso só fazer um adendo aqui? Claro. Recentemente, no dia 6 de novembro, saiu no Correio Brasiliense, no geral, né, o local foi o Diário de Pernambuco, um artigo que fala que o Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem. E isso tem a ver com esse grupo, apesar de ser um grupo que vocês acharam aí pequeno, e de repente pode ser um outro ponto para vocês compararem os dados. Aqueles que atualmente não estão trabalhando, que percepção eles têm a respeito disso, né? Qual que é o imaginário deles? Eles já trabalharam, não trabalharam? Pode ser uma outra questão. Aqui fala que a população entre 18 e 24 anos que não estuda nem trabalha corresponde a 36% da faixa etária no Brasil. Problema que é considerado estrutural. Vocês têm aí quem estuda e trabalha e quem estuda e não trabalha. Nem você não tem. Mas
já dá para fazer uma outra comparação. Pensar nisso. E aí, por último, o trabalho da Tarciana. Trabalho muito bem escrito. Nossa, parabéns, assim, pela escrita, que a gente lê, assim, dá prazer de ler. Os resultados também muito bem organizados. Eu não sou a expert em Quant, mas mesmo para quem não é, ficou tão explicadinho assim nas tabelinhas que a gente consegue entender, e eu acho que isso é muito importante, né? Porque a minha tese foi Quant, mas com a ajuda de especialistas da área de estatística, né? Mas a minha dissertação foi Quali. Então, assim, a minha visão era totalmente qualitativa. Eu pegava uma tabela dessa aqui e não sabia analisar. Quando a gente pega um trabalho que é quant e a gente lê, a gente entende o que é aquele quant, isso dá um prazer, que a ciência foi feita da forma que ela deveria ser, né? Para que as pessoas consigam entender. Então, parabéns por isso, ficou muito bem explicado. Daí, Tarciana, o ponto que eu tenho para destaque aqui é em relação ao referencial teórico. O referencial teórico está bem curtinho, né? São 2 parágrafos apenas, e aí depois já entra sobre a parte do modelo teórico e das hipóteses da pesquisa. Então, assim, depois vocês, nos resultados, discutem bastante 2 trabalhos que são de Obregon, não sei como é que fala, Obregon 2021 e Ruf 2015. Então, vocês retomam esse trabalho várias vezes nos resultados, e eu acho que seria interessante trazer esses trabalhos para o referencial teórico, para a gente entender né, que trabalho que foi esse, com quem que ele foi realizado, se a gente está falando da mesma coisa, né? Se está falando de contadores também. Então, a gente consegue depois ali ir nas referências, né, para ver que tipo de trabalho que é esse, mas eu acho que seria interessante trazer esses trabalhos para o referencial teórico, para depois ter essa discussão realmente fundamentada, né? E aí, uma outra questão também que eu acho que vale a pena explicar no referencial teórico é a diferença entre experiências espirituais diárias e espiritualidade. Então, essa diferença, ela é apresentada só na página 10. Então, assim, até a página 10 eu ainda estava meio, mas o que é um e o que é outro? Então, eu acho que vale a pena também trazer para antes dos resultados, para a gente conseguir entender qual que é a diferença, né, entre cada um deles. E aí, nos resultados também, eu acho que, de repente, vale a pena separar um tópico só para a validação do modelo de mensuração, que acabou que vocês colocaram ali junto, né? Tanto a validação como essa relação. Então, como é uma coisa bem específica, acho que dá para deixar separadinho, não vai influenciar em nada, nem no número de páginas, nem nada do trabalho de vocês. E aí, por fim, vocês colocam aqui que, até o momento, não se identificou na literatura estudo anterior que relacione a espiritualidade e o engajamento no trabalho em profissionais de contabilidade. Então, a minha questão é, para outros profissionais, existem trabalhos sobre isso? E eu acho que é importante também a gente colocar onde que foi feita essa pesquisa. Até numa sessão que eu estava com a professora Jesuína, no ano passado, isso me ajudou depois a escrever lá a justificativa teórica da minha tese. Aí ela comentava assim, né? Se a gente simplesmente coloca que não foi encontrado, acaba ficando uma coisa muito vaga. Então, você tem que colocar onde que você pesquisou, quais palavras-chave você pesquisou, qual período que foi, né? Em qual base de dados. E aí você consegue, né, ter essa firmeza de dizer, olha, não tem trabalho sobre isso. Ou pelo menos não tem nesses lugares que eu pesquisei. Eu acho que vale a pena depois dar uma incrementada aí para justificar que não existem trabalhos. Só vou acrescentar uma coisa. A Jesuína foi nossa orientanda aqui também, doutorado, e hoje professora na Federal aí de Ceará, e muito, muito perspicaz em vários sentidos. E além dessas questões que ela colocou, Tarciana, e vejo que, né, a Nájila já aprendeu direitinho, para além de você mostrar o que não tem, eu acho que é muito importante você falar a brecha que você está entrando. Olha, não encontramos, pesquisamos assim, 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 e não encontramos. Ok, não encontrou, mas e aonde que está a brecha que o seu estudo entra?
E aonde que você, diante dessa fissura, dessas, né, vamos dizer assim, desses pontos falhos ou nebulosos, aonde que está o seu trabalho? Onde o seu trabalho se insere? Onde que ele pode, né, onde que você almeja que ele contribua? Isso é substancial no meu justificativo. Bom, essas são as minhas considerações. Tarciana, se você quiser responder, se você quiser comentar, fique à vontade. Ok, muito obrigada pelas considerações do trabalho. A questão do referencial teórico realmente foi por conta de tamanho do arquivo, então tem que ser dado uma super enxugada, assim. E os outros pontos que vocês destacaram, eu vou levar também para minha orientadora, que a gente vai trabalhar sobre eles. Obrigada. A joia. Eu gostaria de fazer algumas nós já estamos quase chegando aqui no final, e esse corta a gente. Se a gente ficar aqui até 10 horas, puf, acaba. É uma coisa muito estranha. Mas vamos lá. Lá no final, Tarciana, além dessa questão de ter feito com contadores, que eu acho que tem uma peculiaridade aí, que eu acho que vale a pena vocês explorarem, porque e o tipo de local onde eles trabalham, eu acho que também, não sei se vocês têm esse dado, mas eu acho que isso é fundamental, porque uma coisa é você ser um contador numa grande organização, outra coisa é você estar num escritório próprio, outra coisa é você trabalhar num outro escritório, outra coisa é você ser um autônomo, não sei, isso não ficou muito claro para mim. Então, eu acho que são situações em que a questão do engajamento ela vai variar. Então, depois desse tratamento estatístico lindo que vocês fizeram, né? E tal, gente, fino. A gente tem trabalhado aqui no núcleo nas duas vertentes. Lá no ENAPG, a gente fez algo parecido com o que o Luiz Eduardo fez. Fizemos comparações, pegamos os questionários, são todos validados, pegamos aquela validação e comparamos os grupos de enfermeiros, né? Os mais jovens e os mais velhos. E agora a gente está começando a refinar para ver como as escalas se comportam nesses públicos especificamente, que é o que a gente fez aqui, encontrando valores semelhantes, mas os sentidos, que é o trabalho de sexta cedo, ele já trouxe coisas bem diferentes, bem instigantes. E aí a gente já está caminhando para uma multivariada, e a ideia é chegar nas modelagens, né? Então, assim, quando a Nájila fala que está de parabéns, porque é difícil fazer as duas coisas num artigo desse tamanho, né, com essa limitação de páginas que a gente tem, mas vocês conseguiram fazer isso, aí vem a saída lá do PLS, né, que é aquela saída amarela, azulzinho, e que mostra para a gente os resultados. Então, está de parabéns, é um esforço enorme. Eu não sei se esse artigo é originário de algum trabalho de conclusão de curso, de alguma pesquisa em paralelo, de um mestrado, de quê? Essa foi uma das minhas curiosidades, Tarciana. O artigo ele foi baseado no TCC que foi feito aqui da Centro de Ciências Contábeis. Está de parabéns. Esse TCC foi seu? Não, a solução me passou para mim eu transformar em formato de artigo. Quando eu pergunto se é seu, é porque aqui no núcleo a gente faz uma integração da graduação com a pós, então os meus orientantes, principalmente os de doutorado, eles estão acostumados a co-orientar, o que é muito importante, quem é bolsista aqui sabe disso, né? A co-orientar os TCCs. Então, a gente faz todo um trabalho de estruturação, na hora que está tudo ok, dado coletado, eu chamo o orientando e falo, olha, agora é a sua parte aqui na orientação, e depois que a gente estrutura tudo com o aluno da graduação, quem está trabalhando com o tema ou já tem uma proximidade com o tema, eu chamo para orientar. E aí, por isso que eu perguntei se é seu, né? Porque às vezes não é quem tem a oportunidade de vir apresentar, e essa escolha, ultimamente, ela não é só por autoria, né? A gente sabe que custa dinheiro, então, às vezes, é melhor fazer a inscrição e apresentar o de todos, e nem sempre é o que está mais envolvido, ou que esteve diretamente envolvido com o trabalho original. Mas, por favor, transmita a essa estudante ou ex-estudante, talvez já tenha formado, os parabéns. É um trabalho de TCC que, olha, não é sempre que a gente vê uma dissertação de mestrado ou mesmo uma tese de doutorado quantitativa tão bem cuidadinha, tão bem feitinha, com os parâmetros todos atendidos. Está de parabéns
para ela, ou ele, não sei, e para vocês que contribuíram também na elaboração do artigo, porque depois que monta, e aí tem que sair enxugando. É uma peleja, é um perrengue, e não é um perrengue chique. Por quê? Porque a gente fica horas para conseguir tirar 2 parágrafos. É um horror. Aqui na universidade, aqui no nosso curso de administração, a gente tem vários formatos dos TCCs. Ultimamente, o formato que eu oriento já é o artigo. A gente, pelo amor de Deus, não vão fazer aquelas monografias imensas que depois dá um trabalho enorme para depois dar outro trabalho. Não, vamos ter um trabalho só e já fazer no padrão de artigo, que a gente já falou, olha, esse artigo ano que vem tem GPR, ano que vem sempre tem CMEAD, ano que vem provavelmente tem CB, ano que vem, já vamos fazer mais ou menos dentro do padrão para otimizar os esforços. Afinal de contas, é um curso de administração, gente. Né? Mas é isso, está de parabéns, Tassiane, e eu acho que vale a pena investir tanto nessa coisa dos contadores também, e lá no final vocês sugerem estudo longitudinal. É uma sugestão linda, né? Daqui 2, 3 anos vocês podem voltar no mesmo curso, se tiverem acesso, fazer outra coleta. Ah, Kelly, mas não são as mesmas pessoas, não tem problema. Estudos longitudinais de corte, você tem um paro em termos de metodologia na literatura. Você pode fazer, eles têm a mesma característica, são alunos ou são contadores, né? No caso do Luiz Eduardo, aí fica a dica, são alunos do curso tal, são contadores e tal. Então eles têm uma característica em termos de grupo em comum. E aí você justifica com o longitudinal de corte. Top. Estudo longitudinal não é muito, é super recomendado, e muito difícil de se fazer. Muito difícil. A gente faz alguns aqui no núcleo, em virtude de parcerias de pesquisa. Mas é isso aqui, para se fazer. Não é simples. Vocês estão de parabéns, todos. Ok? Paulo Glécia. Nájila também está de parabéns, já fiz a avaliação da sessão. Achei tão interessante, a gente avalia a sessão, é praticamente a Nájila estranho. Mas, enfim. Paulo, Glécia, se quiserem contribuir, temos uns minutinhos aí. Bom dia, professora. Vocês me escutam? Perfeitamente. Bom dia, é um prazer assistir vocês apresentarem esses trabalhos. Professora Kelly, que a gente já vinha conversando algumas vezes há algum tempo atrás, mas agora finalmente consegui parar para te assistir apresentando o teu trabalho de pesquisa, e é muito legal de ver. Queria agradecer a oportunidade de ver uma sessão tão interessante, com resultados de fato, né? É algo que tem me frustrado em vários eventos de na sessão, e a gente não vê resultados aparecendo nos estudos, a gente não vê discussões, muitas sessões parecem sessões de tratados metodológicos, muito mais do que discussão de resultados, e isso me incomoda bastante, que felizmente não foi o que aconteceu aqui. Aqui eu vi realmente trabalhos com resultados mesmo, discussões interessantes, né? Queria dizer para Tassiana que eu concordo plenamente com a professora Kelly quando ela fala sobre o ambiente de trabalho como um fator a ser considerado no engajamento, né? Tem estudos que já estão mostrando isso, né? Se procurar um pouquinho, você vai encontrar trabalhos que mostram isso, relacionando a diferença entre contadores que são auditores, entre contadores que são empregados nas empresas, o engajamento deles, inclusive em relação à percepção de conflitos organizacionais, são percepções diferentes dependendo desse tipo de atuação, né? Agora me dei conta que eu não me apresentei. Para quem não me conhece, sou Paulo, sou aqui da Federal Rural de Pernambuco, professor aqui em curso de administração. Parabéns também ao Luiz pelo seu trabalho, né? Discutir cidadania, eu acho que é uma questão muito importante, porém muito desafiadora, porque tem uma barreira muito forte que se encontra nas organizações, sobretudo nas empresas, que é uma perspectiva muito predominante instrumental das empresas, né? Então, e cidadania não é necessariamente, pelo contrário, não é algo que legitimadamente possa ser instrumentalizada, né? Pelo contrário, né? A cidadania deveria ser muito mais um valor substantivo dos indivíduos e de posicionamento, de postura perante a sociedade.
E uma vez que as empresas absorvem esse valor e instrumentalizam eles, aí ferra tudo, né? Enfim, mas essa é uma grande barreira que precisaria de um pouco mais de esforço para compreender. Pois não, professora? Então, quando você fala que instrumentaliza e ferra tudo, talvez não. Talvez não. A sua fala me fez lembrar de Arimateas, que é um querido professor aposentado lá da Federal do Rio Grande do Norte, um dos nossos sêniors, né, de comportamento e tudo. Eu me lembro uma vez lá, acho que no Windsor, ainda nos tempos do Windsor, de Anampad e tudo, e a gente entrou numa sessão, Arimateas era o coordenador e debatedor, e ele, de cara, já falou assim, olha, eu vim aqui para a gente discutir esse assunto, de novo esse assunto, era alguma coisa em termos de qualidade de vida, estresse, e de novo esse assunto, eu vim me perguntando por que a gente se questiona, né, ainda gasta tempo pesquisando sobre isso, assuntos que já estão, né, que já tem uma literatura mais consolidada daquela época, né, cidadania, engajamento, espiritualidade, são temas mais recentes, valores, como a gente tem pesquisado, sentido, são temas mais recentes. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, pai, será que a gente está perdendo nosso tempo aqui? Tão caro, né? Dava tempo nem de ir na praia, gente. Tanto que a gente trabalhava naquele trem lá na beira da praia, pelo amor. E aí ele mesmo trouxe a resposta. Falei, a gente continua, na minha percepção, parafraseando Arimateas, e ele falou assim, a gente continua aqui porque esses assuntos não foram resolvidos ainda dentro das organizações. Então, quando você fala que instrumentaliza, ferra tudo, é o que a gente tem visto, né? As organizações tentando se apropriar de certos conhecimentos para usufruir apenas para si próprio. E não me vem com aquela história de desculpa, tá, Nájila, mas não me vem com aquela história de melhores para se trabalhar, porque, por exemplo, um ano antes da barragem de Brumadinho ter estourado, ela saiu nas melhores para trabalhar e eram só 3 que foram citadas. E eu estava em sala de aula na hora que a barragem estourou. Eu cheguei na minha sala, tomei ciência do negócio, peguei a minha revista e olhei e falei, eu não acredito que é essa mesma empresa. Então, as empresas se apropriarem para ferrar tudo, né, ou para desconsiderar e usar aquilo instrumentalmente, é uma coisa. Eu acho que é por isso que a gente também está aqui hoje, para a gente falar que é possível fazer pesquisa quanti-quali, triangular, fazer o que vocês quiserem, mas para isso que isso retorne em políticas e práticas de gestão de pessoas de fato mais humanas. Acho que esse é o nosso grande, é o que nos move aqui. Né? Sim, com certeza. A relevância é indiscutível, mas é uma barreira que eu acho que ainda precisa de muito mais esforço para avançar. Quem milita em RH é trabalho para o resto da vida. É isso. É a nossa natureza. Inclusive, só um comentário rápido, assim, eu estou tentando me reaproximar dessa área, né, que durante muitos anos que eu tenho passado distante, né, foi a minha porta de entrada na vida acadêmica foi pela área de gestão de pessoas e acabou que eu depois fui migrando para outras áreas, mas sempre estudando temas relacionados a valores, a comportamento, enfim. E aí eu queria aproveitar esses minutos restantes ainda, professora Kelly, para ouvir um pouco mais de ti sobre aquele resultado que gritou ali no estudo que vocês fizeram, né? Eu não lembro exatamente as palavras que vocês colocaram, mas a forma como chegou a mim, como eu li, foi da seguinte forma, né? Que o enfermeiro, ele mostra valores humanos mais egoístas não no sentido pejorativo, do que os altruístas, né? Eu não sei se é correta essa leitura ou não, mas a questão que ficou para mim é, será que isso é algo realmente relacionado? E aí é muito problemático pela profissão do enfermeiro, né? Como você bem pontuou. Mas será que isso é algo que aparece exclusivamente nessa profissão, algo muito mais amplo da sociedade como um todo, no momento atual, algo relacionado ao tempo que se vive atualmente, comparando a outros momentos? Eu sei que isso extrapola o estudo que vocês fizeram, mas pela tua experiência, pela tua trajetória, eu acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre isso. Esse resultado, ele nos, de fato, ele foi curioso para nós,
Porque na hora que a gente fez o processo, né, que foi a fatorial, exploratória, que a gente falou assim, olha, as escalas têm se comportado bem, foram validadas para esses públicos, mas não pegou profissional. Então, vamos revalidar e ver como é que ela se comporta, ver o que de fato vem à tona com os enfermeiros. E aí fizemos as 3 revalidações, né? O total, os jovens e os mais experientes. E no caso de valores, nos chamou muita atenção aquela concentração em 3 polos, que um é de conservar, de tradição, o outro é de mudança e o outro é de umbigo, como a gente chama vulgarmente aqui, né? Que é essas questões que envolvem sua autopreservação. E as questões de cunho altruísta ou de autotranscendente, os valores que estão mais linkados ao autotranscendente, eles não foram, vamos dizer assim, validados. Não houve consistência neles. Isso nos causou muito espanto, porque a profissão não é de dedicar ao outro, não é de cuidado ao outro. Os enfermeiros não são aqueles que cuidam da pessoa, enquanto os médicos cuidam da doença. Isso é o que a gente escuta lá nos corredores, né? E aí, a gente, provavelmente, nós vamos jogar essa conta, ainda não, porque ainda temos uma questão, né? Temos algumas outros estudos que a gente já está em processo, vamos dizer assim, com as modelagens, que fala assim, olha, os valores, então, esses que foram validados, eles impactam de que forma, por exemplo, os sentidos, os vínculos, uma gama, as competências. A gente fez uma pesquisa bem extensa, assim, o questionário era bem grande. E aí, Paulo, a princípio, a gente está pondo a conta na pandemia, porque ela trouxe uma implicação, uma sobrecarga de trabalho, um medo de se trabalhar, uma insegurança absurda. Então, talvez nesse momento, o que eles tinham que fazer? Se adequar, manter protocolo e sobreviver. Eram exatamente os 3 grandes valores que a gente encontrou. O que é curioso, porque valores são hardcore, né? Eles não são coisas, sentidos que eu atribuo ao meu trabalho atual, que é uma coisa mais não tão perenes, né? Então, por enquanto, a nossa suspeita vai recair sobre a pandemia. Tadinha, vamos pôr na conta dela essa também. Quem imaginou? Nossa geração, nesse sentido, é absurdamente privilegiada, ainda mais porque estamos todos aqui vivos, sãos e saudáveis, né? Porque passamos por um momento que nunca imaginamos que ia passar. Historicamente, tecnologicamente, os avanços da ciência, a gente ficou 2 anos isolados socialmente, uma loucura. Somos vitoriosos física e mentalmente. Nos salve quem puder ainda aí, porque existem muitas repercussões ainda desse isolamento social. Nossa suspeita. Mas quem sabe daqui a uns tempos o estudo longitudinal nos mostra que estávamos errados. É possível. Vamos aguardar. Mas muito bom. Pessoal, 10:01, estou com medo da gente cair. A Nájila colocou ali no chat, eu também já tinha colocado para vocês avaliarem. Por favor, avaliem. E também ir para a sala de network. Jesus amado, é muita coisa para fazer, gente. É bom quando a gente está presencialmente, a gente fica correndo pelos corredores. Mas é por aí. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Nájila, brilhou na moderação, na assistência, no debate, sei lá, mas também já moderou, tá tudo certo. Então, vamos para frente. Gente, um excelente SEMEAD para todos nós, que vai até sexta-feira. Amanhã tem Sapiens da área, do tema, quem se interessar. Então, tem a sessão Sapiens. Nós vamos avaliar 2 trabalhos, tentar contribuir com 2 trabalhos, inclusive eu fui da banca, olha que dificuldades. E sexta também temos muitas atividades, tanto nesse tema de valores, vínculos e sentidos, como também vários outros temas de RH que tanto nos interessam. Então, um excelente dia para vocês, excelente SEMEAD para todas. Nájila, valeu. Luiz, valeu. Paulo, Glécia. E a Tarciana saiu correndo ali, porque ela tinha outras. Então, vamos que vamos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Bom evento. Tchau, tchau. Bom congresso.